Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus tem a bênção e que Deus tem a vitória para dar a cada um de nós. Porque a palavra do Senhor diz que nós, em primeiro lugar, devemos buscar o teu reino, devemos buscar a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu creio que todo irmão, toda irmã que botou o propósito no seu coração de buscar o Senhor, em primeiro lugar, as bênçãos, Deus já tem preparado para ele, Deus já tem preparado para ela. Eu tenho certeza na bênção e tenho certeza na vitória. Se nós buscarmos com fé, com certeza, nós alcançamos. Porque é pela fé, irmão. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Oh, glória a Deus. Irmãos, vamos louvar o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Achei tuas palavras, Senhor, logo a comi, guardei meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Achei tuas palavras, Senhor, logo a comi, guardei meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Eu vou dizer ao mundo, Jesus Cristo me salvou. Vou dizer quem eu era e hoje quem eu sou. Uma nova criatura sou. Eu não sou mais o mesmo, Jesus Cristo me salvou. Achei tuas palavras, Senhor, logo a comi, guardei meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Eu vou dizer ao mundo, Jesus Cristo me salvou. Vou dizer quem eu era e hoje quem eu sou. Eu não sou mais o mesmo eu não sou. Sou uma nova criatura sou. E eu vou dizer ao mundo, Jesus Cristo me salvou. Vou dizer quem eu era e hoje quem eu sou. O passado não importa, para mim não tem valor. O passado da minha vida, Jesus Cristo sepultou. E eu vou dizer ao mundo, Jesus Cristo me salvou. Vou dizer quem eu era e hoje quem eu sou. Uma nova criatura sou. Eu não sou mais do mundo, Jesus Cristo me salvou. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Eu não sou mais do mundo, irmãos. Oh, glória a Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Eu era
era do mundo, mas agora não sou mais. Oh, glória a Deus! Porque agora eu sou um novo homem, agora eu sou a nova criatura. Oh, glória a Deus, glória a Jesus! Agora eu sou liberto por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a palavra do Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Senhor Jesus nos chama para que nós venhamos ser livres, viu? Livre do pecado, livre da iniquidade, livre, meus irmãos, das coisas mundanas desta vida, deste mundo. A Bíblia fala claramente isso para nós, irmãos, que liberto dos nossos pecados, nós passamos a produzir fruto para Deus, fruto para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem liberto, ele produz fruto para a salvação eterna. Aleluia, Jesus, por quê? Porque nós fomos sepultados com ele pelo batismo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E agora, nós buscamos as coisas que são do alto, que são de cima, porque nós ressuscitamos com Cristo. Como diz a palavra, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então nós pensamos agora nas coisas de cima, não nas que são de baixo. As coisas de baixo são terrenas, são temporais, tudo passa, viu? Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre, diz a palavra. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que eu canto: eu fui chamado por Jesus para ser uma lâmpada no altar. Eu fui chamado por Jesus para iluminar. Eu fui chamado por Jesus para ser uma lâmpada no altar. Eu fui chamado por Jesus para iluminar. Nós somos o sal desta terra, para ela temperar. Nós somos a luz deste mundo, para iluminar. La 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 la. Vocês foram chamados por Jesus para ser uma lâmpada no altar. Vocês foram chamados por Jesus para iluminar. Vocês são o sal desta terra, para ela temperar. Vocês são a luz deste mundo, para iluminar. La 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 la. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Amém? Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos e irmãs, todos vocês que receberam o batismo com o Espírito Santo, oh, glória a Deus. Vocês, meus irmãos e minhas irmãs, têm que viver alegre com Jesus, porque o Espírito Santo te dá uma alegria que ninguém pode tirar. Aleluia. É uma alegria que o mundo não conhece. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo. Aleluia. Só quem pode receber o Espírito Santo é aquele que aceitou Jesus e deixou o mundo com todas as suas vaidades. Oh, glória a Deus. Para servir ao Senhor Jesus em novidade de vida, em santificação do corpo, da alma e do Espírito, e se alegrando no Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Então nós sabemos, aleluia, Jesus, glória a Deus, que nós agora somos o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus
habita em nós. Ele habita em você, meu irmão. Ele habita em você, minha irmã. Então fique sabendo que você é templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. 1 Coríntios 3, 16 ao 18 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane. Aleluia. Oh, glória. Não se engane, meus irmãos. O templo de Deus, sua voz, é santo. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Por isso que é importante, meu irmão e minha irmã, examinar a Bíblia, a palavra de Deus, e procurar a santificação. Aleluia. Porque a santificação, aleluia, Jesus, glória a Deus, é através dela que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Porque sem ela, ninguém poderá ver o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Então nós sabemos que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E no livro de Mateus, no capítulo 5, 14, 16, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tá vendo? Nós somos a luz deste mundo, irmãos. Aleluia. Nós somos a luz deste mundo. É o que diz a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Glorificado o nome santo do Senhor. Aleluia. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O nome do Senhor passa a ser glorificado através de nós, quando nós praticamos as boas obras, servindo ao Senhor com alegria e praticamos as boas obras, principalmente nesse tempo difícil, o qual nós estamos vivendo, meus irmãos. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo trabalhoso. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo cobições nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Está vendo, meus irmãos? É os últimos tempos, tempo difícil, tempo trabalhoso. As pessoas iriam tumultuar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Oh, glória a Deus. Está vendo, irmão? Então hoje, irmão, está cheio de doutrina aí. Está cheio de doutrina diversa. Viu, meus irmãos? Tem doutrina para vários tipos de crente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então nós vemos aí, irmão, que cada pastores estão dando a sua própria doutrina. Estão dando o seu próprio ensinamento. Aleluia. Oh, glória a Deus. É, irmão? Um ensina de uma maneira, outro ensina de uma maneira, mas uma coisa eu falo para vocês: a palavra de Deus é uma só. A doutrina do Senhor é uma só. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há diversidade de mestres por aí, irmão. Temos que ter cuidado. Jesus disse para nós termos cuidado. Aleluia. Para nós se acautelar. Acautelar quer dizer se guardar. Guardai vós dos falsos profetas. Por quê? Porque esses falsos profetas, ele vem até nós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, irmãos. Viu? Então nós temos que ter cuidado, irmão. Então eles vêm até nós, viu? Disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Quantos meus irmãos e minhas irmãs vêm disfarçados como ovelhas,
Quantos crentes políticos há nos nossos dias, dentro das congregações, dentro das igrejas? Viu, meu irmão? Jesus alertou. Jesus alertou para nós termos cuidado. É por isso, meus irmãos, que quando eu prego, e eu canto, e eu louvo, eu procuro, meus irmãos, exortar os irmãos, fazer os irmãos recordar da palavra de Deus. É por isso que eu canto assim, ó. Há crente político dentro da igreja, disfarçado irmão, tão vestido de ovelha, para devorar os irmãos. Leme mão da palavra do Senhor, cuidado com os lobos devorador. Leme mão da palavra do Senhor, cuidados com os lobos devorador. Eles vêm como ovelha, dizendo ser um irmão, mas no seu interior não purificou o seu coração. Leve mão da palavra do Senhor, cuidado com os lobos devorador. Então, meus irmãos, lembra da palavra do Senhor, porque eles vêm, irmãos, como ovelhas, viu, meus irmãos, dizendo ao seu irmão, mas no seu interior, no seu coração, eles não purificaram o seu coração, irmão, viu? Porque eles estão correndo, mesmo, atrás da riqueza deste mundo, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E eles querem o primeiro lugar, viu, meus irmãos? Eles querem sempre o primeiro lugar. Na ceia, eles querem ser o primeiro lugar. E eles querem ser chamados também de rabi, de mestre. E Jesus disse para nós não querer ser chamados de rabi nem de mestre. Muitos de vós não queiram ser mestre, pois sofrerão o mais rigoroso juízo, diz a palavra. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Então nós temos que ter cuidado, porque muitos vêm até nós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Viu, meus irmãos? Lá no livro de São Mateus, no capítulo 7, no verso 15, Jesus disse que é pelos seus frutos é que nós conheceremos. Viu? Para nós acautelar dos falsos profetas. Eles vêm até nós disfarçados em ovelhas. Viu, meus irmãos? Mas interiormente são lobos devoradores. Viu, meus irmãos? Mas é pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós iremos conhecer. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque eles não estão santificados na verdade da palavra. Aleluia. A Bíblia diz para nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós vemos que a maioria, meus irmãos, desses crentes políticos, eles estão em grande contenda, eles estão em grande dissensão, viu, meus irmãos, contenda de palavras. E a Bíblia diz para nós, meus irmãos, ser inimigo de contenda, porque essa contenda não traz edificação, mas sim para perversão. As contendas são para a perversão dos ouvintes. Então, aqueles que estão ouvindo não estão sendo edificados, viu? Estão sendo pervertidos, perverte os ouvintes. Então, não tenha contenda de palavra, viu? A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos orar uns pelos outros e orar até pelos nossos inimigos, viu? A palavra do Senhor manda nós orarmos pelo nosso inimigo. Eles não querem orar pelos seus inimigos. Quando eles têm um inimigo, eles vão para o YouTube, eles querem maltratar, eles querem falar tanta coisa ali, eles são perseguidos, são injuriados. Mas a Bíblia diz que quando Jesus era injuriado, ele não se injuriava, viu? Quando ele era maltratado, ele não abria nem sua boca, ele entregava tudo ao Pai que julga justamente, irmãos. E Jesus disse, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Aleluia! É isso que a Bíblia ensina para nós, meus irmãos, fazer o bem. Aleluia, porque o nosso Deus, meus irmãos, que está no céu, ele faz o bem até para os ingratos, até para os profanos ingratos, Deus faz o bem. Aleluia, Jesus, glória a Deus, irmão. Então nós temos que ser como nosso Pai Celestial, fazer o bem, viu? Porque todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, todos terão que prestar conta a Ele, meus irmãos, viu? Então quem quer fazer o mal, deixa. Estão fazendo as coisas erradas, deixa. Nós só precisamos obedecer à verdade da palavra de Deus.
e falar a verdade cada um para os nossos irmãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pregar o evangelho não é viver discutindo, viu? Não é viver brigando, viu? Nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, ensinar. Pregar o evangelho é ensinar. Jesus disse, ide, ensinai a todas as nações. Jesus mandou ensinar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, viu? E batizar elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Ensinar o quê? Ensinar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ensinar a doutrina de Jesus. Ensinar o caminho da verdade para eles, viu? Porque muitos meus irmãos e minhas irmãs que estão aí errantes, viu, meus irmãos? Eles estão errantes, eles estão aí sem conhecimento. E a Bíblia diz que a criatura, toda criatura anda gemendo, chorando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É isso que diz a palavra. Está aguardando a sua manifestação, irmão. Está aguardando que você se manifeste como filho de Deus, para que eles sejam libertos. Aleluia. Viu? Porque eles estão sentados na sombra, no vale da sombra da morte. E você foi chamado para ser uma luz. E quando eles verem a luz que está na sua vida, aleluia, oh glória a Deus, eles que estão lá no fundo do poço, viu? Na escuridão, viu? Ali do pecado, eles vão ver uma luz. A luz vai raiar para eles, aleluia, eles vão sair, porque eles estão vendo o brilho da luz que é em ti. Então eles saem das trevas, eles vêm para a luz, porque eles veem em você o Espírito de Deus na tua vida, viu? E o Espírito de Deus, ele ilumina, e quando eles são iluminados, eles saem. A palavra do Senhor diz que chegará a hora que os mortos iriam ouvir a voz do Filho do Homem, e aqueles que ouvissem iriam sair do seu sepulcro, porque aqueles que estão no sepulcro, o sepulcro do pecado, irmãos, o sepulcro da iniquidade, porque aqueles que estão sem Cristo, vivendo nesse mundo, estão mortos. Aleluia, Jesus, glória. Mas depois, ouvindo a voz do Espírito Santo, eles sairão do seu sepulcro. Aleluia, oh glória a Deus, viu? Eles vão sair do seu sepulcro quando ouvir a voz do Espírito Santo. Já chegou a hora que os mortos ouvirão a voz do Espírito Santo, a voz do Filho, e sairão do sepulcro. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? A palavra do Senhor diz para nós, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, meu, diz assim, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Oh, glória a Deus, todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23, irmãos. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, glorificado o nome santo do Senhor. E no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, 16, assim, ó, escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Seja santo, irmão, porque o Senhor Jesus é santo. E aquele irmão que é santo não vai se misturar, viu, com as coisas desse mundo. Os irmãos que são santos, que são separados para a santificação, para servir ao Senhor, não estão envolvidos com carnaval, não estão envolvidos com o campo de futebol, não estão envolvidos com as politicais, né? Com os disse-me-diz, com as coisas erradas dessa vida, não. Eles são separados para Jesus, viu? Foram chamados por Jesus, foram separados para produzir os bons frutos, meus irmãos. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Viu? Não foram chamados e separados do mundo. Está vendo? Foram chamados e separados do mundo para fazer a obra do Senhor. Então nós vivemos neste mundo, mas não somos mais do mundo. Nós éramos do mundo, mas não somos mais do mundo.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós éramos outrora nós éramos do mundo. E quando nós éramos do mundo, nós andávamos segundo o mundo, fazia a vontade do mundo, viu, meus irmãos? E andava segundo a carne, viu? Nas concupiscências do nosso coração, fazendo a vontade da carne. Mas nós somos chamados por Jesus, libertos por Jesus, aceitamos a sua palavra, recebemos, meus irmãos, em nosso coração, descemos as águas batismais, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo fomos batizados, buscamos o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, e agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós batizados com o Espírito Santo, vamos ensinar outras pessoas, porque os que são batizados com o Espírito Santo, não necessita mais que alguém vos ensine, mas com a sua unção ele passa a ensinar os outros, porque o Espírito Santo é que ensina todas as coisas, irmão. Jesus disse, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, Jesus, glória a Deus, que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele ia ensinar a nós todas as coisas. Jesus disse para nós trabalhar, não somente pela comida que perece, mas para nós trabalhar também para a comida que permanece, para a vida eterna. Por quê? Porque a esse Deus, o Pai, o selou. Aleluia! Então nós somos selados, meus irmãos e minhas irmãs, viu? Para a redenção. Recebemos o selo, o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Viu, meus irmãos? Então fomos selados, viu? Para a redenção. Aguardando a bem-aventurança. Por isso que nós temos que lutar e permanecer até o fim. Porque, irmão, é aquele que permanecer até o fim que será salvo. O Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar, ele anda conosco. É aquele que o mundo não conhece, porque não vejo, mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco, irmãos. Aleluia! Ô meu irmão, ô minha irmã, já buscou o batismo com o Espírito Santo? Viu? Porque o Espírito Santo é aquele que fala conosco. É aquele que argumenta conosco, é aquele, meus irmãos, que nos exorta, é aquele que nos repreende quando fazemos uma coisa errada, nós somos repreendidos por ele. Todo irmão, toda irmã que é batizado com o Espírito Santo, viu, meus irmãos, são guiados pelo Espírito, são guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que corrige, ele corrige, ele repreende, o próprio a palavra do Senhor fala, eu corrijo e castigo todos quanto amo, pois ser zeloso para com o Senhor, irmão. Porque o Senhor é aquele que corrige e castiga todo quanto ama. Oh, glória! Se você está sendo corrigido pelo Senhor, glorifica a Deus. Porque o Pai que ama corrige o teu filho. É por isso que eu me alegro com o Espírito Santo e desejo que o Espírito Santo esteja na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Porque eu tenho certeza que aquele irmão que buscou o batismo com o Espírito Santo, viu, não dá trabalho. Não dá trabalho para o pastor, não dá trabalho para a igreja, viu? Não anda caluniando nem defamando seus irmãos, coisa alguma. Mas ele ora. Ele ora. Por que ele ora pelos seus irmãos? Ele ora pelas suas irmãs, por quê? Porque ele quer ver os seus irmãos perdoados. Ele quer ver os seus irmãos salvos. Você quer ver uma prova disso? Aleluia, Jesus, o povo todo pecou. Moisés, aleluia, foi para o monte orar. E o povo, quando Moisés chegou, o povo tinha pecado, né? E Moisés ali desceu com a tábua, o que Moisés fez? Moisés, quando viu o povo que tinha pecado, a Bíblia fala que Moisés pegou a tábua, a qual dos mandamentos tinha que quebrou. E depois Moisés subiu de novo para orar no monte. E lá Moisés foi pedir o quê? O perdão. Foi pedir o perdão para aqueles que tinham pecado. E pediu que o Senhor perdoasse eles. E botou até a própria salvação dele em risco. Senhor, perdoa eles. O risco o meu nome do livro que o Senhor tem. Está vendo, irmão? Perdoa eles. Então, o crente batizado com o Espírito Santo, ele ora para o Senhor perdoar os seus irmãos, as suas irmãs, aqueles que caíram, aqueles que pecaram. Viu? Ele ora por eles, para que o Senhor possa perdoar eles. Aleluia, levantar eles, viu, que estão caídos. Aleluia, e não defamá-lo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, meu irmão, que Deus não lança em rosto o pecado do homem. O prazer de Deus é perdoar. Viu? Se o meu irmão errou, se a minha irmã errou,
A palavra diz, lembra-te de onde tem caído, arrependa-te, e busca o Senhor, é isso. O Espírito Santo, meus irmãos, ele adverte, aleluia, meu irmão e a minha irmã, ele exorta nós e nos chama ao arrependimento, aleluia, Jesus, glória a Deus, viu? Se nós, meus irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo, viu, meus irmãos, e buscar o Senhor arrependido dos nossos pecados, tá vendo ali? Ele vai renovar a nossa vida. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e que o Espírito de Deus fale melhor em vosso coração. Viu, meus irmãos? O desejo do meu coração é ver vocês abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oramos a Deus, ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça, Pai, que a tua misericórdia, ó Pai, venha sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Conceda a nós, ó Pai, a tua graça todos os dias da nossa vida. Ensina a nós a entrar, sair esta pastagem para a nossa alma. Ensina o teu servo, ensina a tua serva, ó Pai. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome, por amor da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês ouvintes e fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém?